Eu já falei aqui várias vezes da minha crença que redes sociais em geral e o Twitter em particular extraem da gente o pior da nossa personalidade. E nesse fim de semana eu pude ver essa minha hipótese se confirmando mais uma vez com a polêmica da Infopreta. Você talvez tenha visto nas redes sociais esse fim de semana um vídeo sendo repassado de uma moça tentando é a palavra-chave aqui, tentando explicar o que seria torrent e, mais importante, quais são os riscos do torrent para o seu computador. A postagem foi colocada no Instagram da Infopreta, como eu mencionei no começo, que é uma empresa que fica em São Paulo, em Pinheiros, para ser mais específico, fundada em 2013, que tinha como missão trazer mais pessoas negras, LGBTQI+, mais, eu acho que é assim que fala em português, e mulheres, para o mundo da tecnologia. Esses demográficos são historicamente menos representados nesse ramo de tecnologia. Quando você vê alguém falando de tecnologia, geralmente é alguém parecido comigo. É um nerdão, barbado, com o bonequinho lá atrás, com um videogame aqui na parede. E a missão da empresa era simplesmente dar mais oportunidades para as pessoas que não têm o mesmo espaço nesse ramo. Eu acho a ideia muito interessante. E ainda mais porque os caras foram lá e fizeram eles mesmos. Eu acho isso foda isso. Em vez de ficar reclamando que vocês não dão espaço, os caras foram lá e criaram a empresa justamente para dar espaço a essas pessoas que eles veem como sendo menos representadas. Qual foi o problema? Essa moça, Mônica, do tal vídeo, que eu novamente não vou incluir aqui porque eu não quero que ninguém dê strike no meu canal, coisa do tipo, mas vou colocar o link para você ver. Na real, faz 3 dias dessa polêmica, você já deve ter visto o vídeo. Mas para quem não viu, eu vou colocar na descrição. Essa moça, Mônica, ela vai e tenta explicar o que seria o torrent. E na explicação, ela fala algo que, no geral, não está errado, mas as minúcias do que ela falou deixam bastante claro que ela entende muito pouco daquela tecnologia. E acabou refletindo negativamente para o pessoal da própria Infopreta que viu o vídeo e decidiu publicá-lo mesmo assim. Eu não sei se faltou a eles o discernimento de que a Mônica estava falando. Mano, se você vai falar de tecnologia na internet, você vai falar pros nerds, gente que... esse vídeo é principalmente um recado pros nerds, mas a gente chega lá já já. Eles deviam ter antecipado que o que ela falou não estava muito correto e que ia gerar a fúria desses nerds que adoram... Os nerds adoram corrigir as pessoas que falam errado dos seus hobbies e seus interesses, cara. Deixa eu explicar um pouquinho, porque o vídeo dela foi... Ela misturou muitas coisas que... A mensagem dela é basicamente, se meter com pirataria, com torrent, vai levar você para certos cantos da internet onde tipicamente são um pouco mais difíceis de monetizar porque são menos legítimos. E por causa disso, esses sites que operam torrents, às vezes, usam, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu acho que foi na época muito tempo atrás no Pirate Bay, né? As propagandas do Pirate Bay e sites trackers de torrent, tracker a propósito, é onde você baixa o arquivo torrent, né? Ela confundiu muito, ela confundiu os termos, o cliente de torrent, né, que é o que você instala no seu computador, o torrent como tecnologia, P2P, né, peer-to-peer, não está tudo num servidor, você está baixando de outros usuários do torrent, e os trackers, que são os sites onde você baixa o arquivo torrent que vai dizer para o seu computador, ó, pega lá o seu Game of Thrones do computador do Easy, do computador do Márcio, do computador do outro fulano, entendeu? Então, será que tô eu cometendo um erro terrível explicando o que é torrent, aí vai ser o meu vídeo sendo zoado na internet que da coitada da Mônica? Quem sabe? Mas voltando, e antes de mais nada, eu sei que existem vários usos legítimos para torrent que não tem absolutamente nada a ver com pirataria. É bom deixar isso claro. Embora torrent e pirataria pareçam completamente indivociáveis, torrent é simplesmente uma ferramenta de compartilhamento de arquivos. Naturalmente isso vai ser usado para pirataria, mas tem vários usos legítimos também. Isso é bastante importante deixar claro. Durante a edição eu percebi que eu não completei o que eu estava explicando sobre o que aconteceu comigo pessoalmente e o Pirate Bay. Como eu estava explicando, sites de torrent eles são menos legítimos, então por esse motivo é um pouco mais complicado monetizá-los. Então o que esses sites fazem é parcerias com empresas de propaganda e tal, que não são super legítimas e é muito comum, isso acontecia bastante no passado, hoje em dia eu já não sei tanto, mas era muito comum que malware entrasse no seu computador usando as propagandas que aparecem nesses sites, nesses trackers abertos, né? E é por isso que era muito recomendado que você nunca navegasse em sites de torrent, por exemplo, sem o adblock, que iria impedir o seu navegador de carregar esses elementos maliciosos dessas propagandas que apareciam nesses sites. Normalmente isso é coisa bem antiga, coisa de mais de 10 anos atrás, aconteceu comigo pessoalmente em 2 computadores, e aí desde então eu nunca mais acessei esse tipo de site sem o adblock. É possível que essa prática já tenha caído em desuso por esses sites, mas vamos voltar aqui ao vídeo.
O que a Mônica falou sobre você instalar um cliente de torrent no seu computador e às vezes isso trazer aplicativos paralelos que você não queria instalar, isso é verdade. Felizmente, se você presta atenção na instalação, vai ter um ponto lá que ele fala, você gostaria de instalar as nossas ofertas, os nossos parceiros e tal, essa barra de busca, esse navegador, você desmarca lá e tipicamente você desmarca isso, não tem problema. Muitas pessoas vão só clicando no Next para terminar a instalação, né, em paciência, e aí acaba instalando várias coisas no seu computador que não era a sua intenção. Então esse alerta da Mônica, na verdade, ele tem cabimento. Se você vai em trackers abertos, tem essa distinção também. Trackers privados são trackers que não deixam todo mundo acessar. Você precisa de um convite de alguém, e a ideia por trás disso é que você está trazendo alguém de confiança para dentro da comunidade. Esses trackers fechados, geralmente a segurança tende a ser um pouco melhor dentro deles. A maioria das pessoas, por motivos óbvios, não vai usar trackers fechados, vai usar trackers públicos. E aí, com esses trackers públicos, você se expõe mais a uma miríade de riscos de segurança. Por exemplo, isso não é algo que acontece muito no Brasil, pelo que eu entendo, mas aqui fora acontece com frequência. Quando você está num tracker aberto, todo mundo pode ver o tráfego que está sendo passado de um lado para o outro. Você vê os IPs e o que está sendo baixado. O que acontece? As indústrias americanas do entretenimento, né, as empresas de cinema e das gravadoras, eles contratam empresas que ficam vigiando esse tráfego, vendo quem está baixando o quê, para então notificar o provedor daquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. Pessoas baixaram Game of Thrones na época, usando o meu Wi-Fi, e aí eu recebi uma carta do meu provedor, dizendo assim, olha, no horário tal, um IP que é associado com a sua conta foi pego baixando isso, a gente recebeu essa notificação da HBO na gringa, e aí eles repassam para o usuário. Isso, como você pode ver, te deixa aberto a coisas como ação legal, por exemplo, que é uma coisa que a gente não se preocupa tanto aqui no Canadá, porque os provedores meio que têm uma regra não oficial de não fazer nada com aquilo. No máximo, se você ficar recebendo muitas dessas notificações de detentores de direitos autorais que você está pirateando usando torrent e track aberto, eles podem, em teoria, cancelar a sua conta, né? Cortar a sua internet. Eu não conheço nenhum caso disso ter acontecido aqui. Nos Estados Unidos, por outro lado, os provedores de internet não parecem manter esse mesmo padrão de privacidade, e eu já ouvi de casos da empresa liberar os dados. Ó, a empresa foi notificada pelo o dono do direito autoral e ele falou, ó, foi esse fulano aqui, vai resolver com ele, não tem nada a ver com a gente é só o provedor, e o cara acabou sendo processado. Faz muitos e muitos anos que eu li notícias desse tipo. É possível que os provedores nos Estados Unidos hoje em dia operem mais ou menos como os canadenses, que simplesmente repassam para o usuário o alerta da pirataria que aconteceu, mas não tomam nenhuma atitude em prol do detentor do direito autoral. Porque afinal de contas não tem como provar que foi eu, o dono da conta, ou alguém usando o meu Wi-Fi. Então, realmente, o vídeo da Mônica parece que ela é alguém que não entende muito da tecnologia, mas ela queria dar esse alerta para pessoas que claramente perguntaram muito pro perfil lá do Infopreta sobre torrent. O tom dela é um pouco condescendente, ela parece estar falando, talvez seja a minha interpretação, mas ela parece que ela acha que sabe muito e está explicando da forma mais simples possível para pessoas que não entendem muito esse conteúdo, o que talvez seja o público dela, não sei. Mas naturalmente a internet não gostou dessa combinação de alguém falando com um aparente domínio daquela disciplina e o que ela fala não condiz com aquele aparente domínio. Ela fala como se ela realmente entendesse apenas o básico da tecnologia que ela está criticando, que ela está alertando. Muitas pessoas acharam que foi um sistema de serviço, muitas pessoas apontaram, como eu falei no vídeo, que torrent não tem só uso para pirataria, que existe uma diferença entre trackers abertos e trackers fechados, que tipicamente são mais seguros, que os aplicativos adicionais, que esses clientes de torrent, ela fica falando de instalar o torrent no computador, o que talvez seja uma bobagem semântica, mas instalar o torrent está meio errado. Torrent é uma tecnologia. Torrent é um conceito, você instala um cliente de torrent. Mas isso aí é uma minúcia. Enfim, muitos apontaram que esses aplicativos que você pode instalar sem querer, você só precisa prestar atenção, ser um usuário um pouco mais atento e não sair clicando em Next, alucinado, desmarcar lá as caixinhas que te perguntam se você quer instalar essas ofertas adicionais com o cliente. Mas o que eu acho mais preocupante, talvez, né, não é nenhuma pessoa falando uma abobrinha sobre tecnologia, porque a gente fala na abobrinha na internet, nunca vai ter falta de gente falando abobrinha na internet. O que me deixa um pouco mais assim, pô, é a galera voando pra cima da menina e zoando, e xingando, e aloprando, por causa daquele ímpeto de alguém falou algo errado que eu manjo, então eu vou cair matando, esfregando aquele conhecimento que eu tenho e que essa pessoa claramente não tem. Que é um ímpeto super natural. Eu admito que é natural mesmo. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Você vê alguém falando uma bobagem de algo que você conhece,
é quase, você sente quase como se fosse uma ofensa pessoal contra você, né? Como ousa? É assim que você tá pensando, na verdade. Talvez você não saiba disso, mas é isso que passa na nossa cabeça. Como essa pessoa ousa falar essa merda da parada que eu manjo? Aí você vai lá e esfrega da forma mais babaca possível o conhecimento que a pessoa não detém, que você tem, né? Que você tem mais experiência, você tem mais oportunidade, teve mais acesso, e aí por causa disso você detém muito mais conhecimento que a pessoa. É um comportamento muito esquisito, porque ninguém gosta do cara que sabe tudo. Ninguém gosta. Na época da escola você odiava o cara que estava sempre levantando a mão para responder a pergunta da professora. No trabalho você odeia o cara que quer sair corrigindo todo mundo. No grupo de amigos você tenta evitar. Quando chamam esse cara pro rolê, você fica, não, mano, esse cara é tudo... Todos nós, unanimemente, detestamos a pessoa que faz isso, mas a gente, especialmente no Twitter, não consegue resistir o ímpeto de ser aquela pessoa, de querer ir lá e chegar e corrigir na condescendência, dar aquele corte RT, mostrando... Isso que é o foda. Eu acho que é por isso... Esse que é o problema do Twitter. Eu acho que é por isso que a gente não vê tanto nas outras redes sociais quanto no Twitter esse tipo de comportamento, porque no Twitter é muito fácil você pegar o que a pessoa falou, trazer para um público que não é daquela pessoa, né, e aí jogar a pessoa ao escárnio, né, a zoação. E eu tenho que deixar isso claro, eu sei que eu já fiz isso pra caralho. Eu não quero jogar pedra em ninguém, não quero botar o dedo na sua cara e apontar que você é errado, e aí não, mas é porque eu mudei, então eu posso. Não, é porque esse ímpeto de ser o espertalhão, olha como eu sei, galera, olha como eu sei, é algo muito inato a todos nós. Eu admiro as pessoas que não têm isso. Tem gente que realmente não tem isso. Eu admiro as pessoas que não têm isso, porque eu e talvez você é algo que a gente tem que se policiar. E isso eu queria só convidar você a essa reflexão, mano. É preciso? Você pode usar a oportunidade da moça explicou um negócio mal e aí falar, gente, na verdade, olha, a gente pode ser assim. Em vez de trucidar a pessoa, é um ser humano, mano, que, sei lá... Falou uma bobagem, falou, mas você nunca falou bobagem na vida, mano? Você nunca falou de uma parada que você não entendia? Coitada da menina, mano, porra. Beleza, talvez ela tenha aprendido uma lição importante. Quando for falar sobre tecnologia, particularmente, dá uma pesquisadinha um pouquinho melhor e tal, usa melhor os termos, né? Ela confundiu muito, como eu falei, o conceito de torrent, P2P, com o cliente de torrent. Então isso transparece que a pessoa não domina muito o assunto. Então se você não domina muito o assunto, talvez falar numa página de tecnologia vai causar esse tipo de efeito nas pessoas. Mas ainda assim, não é necessário ser desagradável com as pessoas de graça, mano. Eu vi gente falando assim, mas não, Easy. Desinformação é coisa grave, as pessoas morrem por causa de desinformação, por causa de fake news, a gente tem que achinchalhar, não sei se essa palavra existe, a gente tem que detonar mesmo pra pessoa aprender. Mano, ninguém vai morrer porque a mulher falou, fiquem longe de torrent porque seu computador pode pegar vírus com isso aí. Porque, de forma geral, o que ela falou não é completamente errado. Então, se é pra responder fake news e desinformação com essa energia, pelo menos foque em algo que tem real potencial de ser mais destrutivo e mais nocivo. Não sei. Enfim, coloque como sempre as suas opiniões aí embaixo. Tem um link do vídeo caso você não tenha assistido. 2020, um link, um like, 1 milhão de inscritos. Mas vamos tentar mesmo assim. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.